Nesta apresentação, eu vou falar sobre a avaliação e seus produtos. Avaliações são uma parte importante de qualquer método de aprendizado, à distância ou convencionalmente na escola. Elas servem para medir o desempenho do aprendizado do aluno, não provar para o professor se ele está aprendendo, mas provar para si mesmo que ele está aprendendo. E esse é um processo que gera uma enorme quantidade de produtos, que normalmente são subutilizados. A gente utiliza as notas simples para ver se o aluno passa numa média. Então, eu vou falar sobre o Quest, que tenta botar uma visão diferente sobre um modelo de avaliação, no nosso caso, à distância. O que a gente tem no Quest é a preocupação em fornecer ao professor uma variedade de observações que são produtos da avaliação, não apenas a nota crua do aluno. O nosso objetivo é mostrar se ele tem um bom desempenho, tanto aprendendo simplesmente por aprender, decorar, ou se ele está acompanhando os níveis cognitivos mais altos do aprendizado. E para isso a gente usa a taxonomia de Bloom no nosso desenvolvimento, que divide as técnicas cognitivas em 6 fases: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E a gente procura mostrar isso tudo para o professor, não se ele simplesmente decorou, se ele teve um bom aproveitamento em todos os níveis cognitivos possíveis. Então, o Quest é uma ferramenta de avaliação. Ele foi desenvolvido primeiramente para ser utilizado no AulaNet, e as suas características são a criação e edição de provas, a reutilização de provas, a aplicação e a sua correção, e o display de resultados para o aluno e para o professor. No que se refere à criação e edição de provas, a gente procurou formar questões e provas que abrangessem mais do que simplesmente o nível de conhecimento. Então, cada questão tem um tipo cognitivo, dos 6 de Bloom, tem um estilo de apresentação, que é uma das limitações do meio, tem que ser múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou uma questão de lacuna. E toda questão tem um tópico, que é um qualificador da questão, que será utilizado para a futura avaliação pelo professor. Então, o professor pode criar uma nova prova e assim editar, inserir questões, mover questões, remover questões, trocar as de ordem. Ou pode utilizar uma prova completamente, uma prova que ele já fez, ele pode abrir novamente, reeditar e criar uma nova prova ou reutilizar de forma diferente. O Quest também se preocupa em fazer a aplicação e a correção de provas. Isto é, o próprio sistema encarrega de fazer a correção de acordo com os gabaritos que o professor foi dado. O professor não toma parte do processo de correção. Ele simplesmente fornece o gabarito previamente, quando faz a edição das questões, e o Quest faz a correção para mostrar os resultados. Esses resultados são apresentados para o aluno e para o professor. O aluno obtém 2 tipos de resultado: o seu resultado simples, a sua nota, e o resultado descrevendo o seu desempenho por questões. Se ele acertou e se ele errou, e no caso ele ter errado, o gabarito da questão. Para o professor, que era o nosso objetivo maior do Quest, era mostrar ao professor quais eram os produtos da avaliação, ele possui 5 tipos de resultado. A lista de notas do aluno, que é o que é convencionalmente obtido, uma pauta com uma nota que os alunos obtiveram na prova. Tem ainda uma lista de resultados por questão, isto é, quantos alunos acertaram a tal questão, se essa questão teve um aproveitamento maior ou menor. Tem uma lista de resultados por domínio cognitivo, que avalia o desempenho dos alunos de acordo com 6 categorias de domínio cognitivo, para ver se os alunos estão tendo dificuldade, por exemplo, na compreensão de um determinado assunto, ou se estão com dificuldade em analisá-lo, ou fazer um julgamento, uma avaliação. Tem uma lista de resultados por tópicos, que era aquele identificador que eu falei, que o tópico é uma área do conhecimento dentro do curso, se o pessoal está tendo dificuldade nesse determinado assunto, ou se é no que vem seguinte, ou se ele tem um problema no seguinte porque teve um problema no anterior. E tem uma visualização de resultado padrão, que é uma
forma do professor ver a média dos alunos, se eu desvio o padrão das notas, se a turma foi uniforme, se foi dispersa na correção das provas. É claro que tudo isso gera uma desconfiança. Como é que a gente pode realmente fornecer uma avaliação que vai ser feita à distância através de um computador? Existem dificuldades na confiabilidade. Isto é, se a gente certifica se é o aluno mesmo que está fazendo a prova, se ele não utilizou do material instrucional para ajudá-lo, um livro ou um material disponível no curso. Isso tudo são questões ainda em aberto, e existem pesquisas nesse rumo. Por exemplo, tem gente nos Estados Unidos que utiliza proctors, né? Então, alguém que o aluno indica como alguém confiável para dizer que foi ele que resolveu a prova. Então, a instituição se certifica quando o proctor diz para a instituição que foi ele que fez a prova, é porque foi mesmo, é uma certificação, mas isso ainda é muito incipiente e a gente ainda não tem resposta. Existe ainda a possibilidade de avaliar entretendo, que é o que a gente é o próximo passo que a gente quer incluir no Quest, que é um engajamento com a autenticidade, a tática do show what you know as you go. Não uma prova depois de ter visto certa parte do curso, mas sim avaliações que são parte do curso. Não é uma avaliação formativa, quer dizer, aprendeu-se 2, 3 tópicos e vamos fazer uma prova. Mas sim uma avaliação sumativa. A pessoa vai aprendendo, enquanto está aprendendo, vai fazendo as avaliações e vai tendo seu aproveitamento somado, e o professor vai tendo acompanhamento durante o processo de ensino do aprendizado do aluno.